Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos começando um novo ano e trazendo uma palavra sempre para os irmãos no decorrer da semana estarem assistindo, não somente os membros da nossa igreja, como alguns que usam o Face para que fazem parte dos nossos grupos e têm nos abençoado assistindo a nossa palavra. Nesta manhã eu quero conversar rapidamente sobre a questão do fruto da justificação ou os frutos da justificação. Nós somos justificados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, somos resgatados pelo poder e maravilha do Espírito Santo, e quando nós passamos por essa experiência, nós temos algumas situações que começam a mudar em nossa vida e começam a agregar em nós ou em nosso espírito situações maravilhosas, vinda de Deus, preparada para nós. No livro de Romanos, eu não vou ler o texto, todo ele, mas nós vamos conversar sobre ele todo o tempo, e vamos ler durante a nossa fala. Romanos 5, de 1 a 11, nos fala sobre essa questão da justificação, e são frutos que vamos desenvolvendo a cada dia, e um deles, o primeiro, a paz com Deus. O próprio texto nos chama a atenção. Nós vivemos em um mundo conturbado, vivemos em um mundo enraivecido naturalmente, e algumas vezes nós acabamos perdendo a tranquilidade, perdendo a paz, mas quando nós temos essa justificação, temos esse encontro com Jesus, a palavra de Deus nos diz no primeiro versículo o seguinte: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos veem, e os amigos veem, que quando nós fomos justificados pela fé em Cristo, reina em nós a paz. Então essa seria a primeira situação, ou um dos primeiros privilégios que temos, sendo justificados pelo Senhor. O segundo que nós poderemos considerar no mesmo texto, será sempre no mesmo texto, é o acesso a Deus. Sem Cristo, nós andamos distantes do Senhor. Sem o Espírito Santo, nós não temos comunhão com o Senhor. A partir do momento que nós recebemos essa graça maravilhosa da salvação em Jesus, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, usado e inspirado pelo Senhor, diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos acesso a Deus, nós podemos conversar com Deus, nós podemos expor para Deus as nossas necessidades, os nossos lamentos, os nossos questionamentos, podemos expor naturalmente para Ele todas as coisas, e Ele vai estar conosco, nos ouvindo, nos atendendo. Não, o intermediário aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou das garras de Satanás e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então nós temos a paz com Deus, quando nós estamos justificados pelo Senhor, nós temos acesso a Deus e esperança da glória. Esperança da glória, porque o mundo sem Jesus, o mundo sem Cristo, nós sem Jesus Cristo, nós ficamos sem expectativa, sem esperança, sem nenhum anseio, vivemos aqui, como imitando os outros. Agora, quando nós somos justificados pelo Senhor, nós temos uma esperança maravilhosa, que nós estamos na expectativa de estar com Cristo. Olha o que ele nos diz no próprio versículo 2: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, que é a graça da salvação, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós estamos ali na expectativa, na esperança de que o Senhor vai nos levar à presença do Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo nos garante isso, vai nos colocar diante do trono da graça maravilhosa. Então são três coisas que nós já levantamos aqui, mas podemos também levantar a quarta situação, ou o quarto fruto, se fôssemos considerar: paciência no sofrimento. Paciência no sofrimento. Todo cristão, todo servo do Senhor, vivendo justificados por esse Senhor,
tem a expectativa e a esperança de entender, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci e vocês certamente vão vencer também. Aí o texto nos chama a atenção para esta experiência da paciência no sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento, todos nós. Agora, a nossa expectativa, o nosso desejo, o nosso anseio é que sempre focamos em Cristo. E quando nós focamos em Cristo, nós conseguimos superar essas dificuldades. E por isso a paciência no sofrimento. No versículo 3 e 4 nós lemos assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Cada vez que nós passamos por uma situação de turbulência neste mundo, nós nos aproximamos de Deus. Cada vez que nós passamos por uma situação devastadora em nossas vidas, nós avaliamos a nossa situação ou a nossa situação e como estamos diante do Senhor. E vamos crescer porque aquilo vai nos fazer amadurecer e sabemos que o sofrimento nos leva a ter uma expectativa maior no nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma outra situação que nós podemos observar, há um outro fruto, que quando nós estamos justificados por Deus, não há confusão. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Sabemos que viemos de Deus e vamos voltar para Deus, porque este Jesus Cristo, na sua justificação diante de Deus e do Pai, sobre nós, ele nos capacita a pensarmos e agirmos exatamente como ele, quando diz: olha, eu sei de onde eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. Nós também, quando temos essa experiência da justificação, nós sabemos que viemos do Pai e vamos voltar para o Pai. Olha o que nos diz o texto: e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem se faz o bem. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos, ou seremos por ele salvos da ira. Então nós temos a esperança, não causa decepção em nenhum momento, porque nós estamos sempre focados no Senhor Jesus. Entendemos que viemos do Senhor e vamos voltar para o Senhor. E a última que eu quero colocar nesta pequena palavra é gloriar-se, ou gloriam-se por reconciliarem com Deus. Nós sabemos que quando Adão peca, ele se afasta de Deus e afasta toda a humanidade. Vem Jesus Cristo e nos faz reconciliar com Deus, nos faz voltar para Deus, nos faz a termos a nossa imagem e semelhança readquirida, e nós podemos nos gloriar em estarmos nos reconciliando com o Senhor. Versículos 10 e 11: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Então os irmãos veem, e os amigos, que nós temos várias situações positivas quando nós somos justificados pelo Senhor. Portanto, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, deixe que esse Senhor nos dirija e guarde, e nós seremos extremamente abençoados. Que Deus nos abençoe.